Olá, nesta edição da TV Jornal da Mulher Brasileira, nós estamos muito contentes porque vamos entrevistar uma jovem professora doutora, né? Ela se chama Tatiana Vargas Maia e concordou em fazer a intervenção muito interessante, porque vocês vão entender o doutorado dela em História, não é? Que seria assim, a importância da conscientização das lideranças femininas para comemorar o Dia Nacional da Mulher em 30 de abril. Então, por que seria importante, né, nós conversarmos sobre isso, e principalmente com uma grande expert como ela é? Então, neste caso, está aqui os cumprimentos dela para vocês que são nossas internautas, e depois nós vamos conhecer um pouco mais da senhora, tá bem, professora doutora Tatiana? Claro, Elizabeth, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você hoje. Muito bem. Então, queridas internautas, nós estamos aqui fazendo esse trabalho diante da distância. Ela está em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e nós em São Paulo, na capital. E, além da ausência geográfica, não é? Essa questão de recolhimento obrigatório nas casas, o Skype está nos salvando hoje. Não é, professora doutora Com Aline? certeza. Foi o único jeito da gente conseguir continuar nosso trabalho. A gente vem batalhando há algum tempo aqui no nosso, na nossa modesta contribuição para as mulheres, não é? A conscientização sobre as pioneiras e as nossas antecessoras. Porque tem pessoas que pegam, às vezes, e começam a fazer um trabalho como se elas tivessem, sabe aquela história do ovo de Colombo? É mais ou menos assim. E a pessoa esquece toda uma bagagem, né, sócio-histórica, que vai fazer com que nós hoje tenhamos uma certa liberdade, por exemplo, na condição conjugal, porque alguém brigou muito pela questão do divórcio, né? E, aliás, tem uma das grandes pioneiras aqui ainda viva em São Paulo. Né? Nós hoje temos condições de discutir questões internacionais, né? Porque a Organização das Nações Unidas, não sei o que mais, mas teve quem brigasse no direito internacional, senão não chegaremos até lá. O controle da natalidade, nossa, a gente era quase que dizimada, porque falava na pílula, né? E assim, nós temos hoje uma série de coisas que estão atribuídas à nossa vida pessoal, familiar, legal, que alguém lutou no passado, né? E muitas vezes pagou caro com isso, foi discriminada, foi excluída, não é? E muitas vezes elas se juntaram em grupos, que é uma coisa muito interessante que nós vamos estudar hoje com a professora doutora, é que realmente a Jerônima Mesquita, além de ser uma pioneira, muito inteligente, né, com dinâmica de outros idiomas e saber agrupar pessoas, falar com a área política, ela tem uma influência muito grande ainda até hoje, né, quantos anos depois, na nossa vida. Então, gostaria, assim, em primeiro lugar, que a senhora contasse um pouco da sua formação para nós, para as pessoas entenderem essa sua escolha de doutorado, mestrado, a sua vivência internacional. Eu me formei, eu tenho 2 bacharelados para minha graduação, um é em História e o outro é em Ciências Sociais, ambos em Porto Alegre, tanto na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, quanto na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E após a conclusão desses bacharelados, eu ingressei no mestrado em Relações Internacionais, também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Terminando o meu mestrado, eu fui selecionado para uma bolsa de doutorado integral nos Estados Unidos, onde eu fui estudar na Universidade de Southern Illinois, questões relacionadas à ciência política e história das relações internacionais. E qual é, então, diante dessa sua, né, performance, inclusive internacional, o que a senhora considera importante toda essa trajetória histórica e pioneira de Jerônima Mesquita? Que a senhora, lendo sobre a vida dela, conclui sobre as atividades dela em torno de nós, mulheres, né, brasileiras, que estamos usufruindo ainda de algumas coisas, não é? Eu acho que a Jerônima Mesquita ela acaba sendo uma figura muito importante, junto com uma série de outras ativistas do início do século XX no Brasil, como é o caso da Berta Lutz, que formam uma primeira geração de feministas no Brasil. Assim como nós tivemos uma primeira geração de feministas na Inglaterra, nos Estados Unidos e em diversos outros países do mundo, nós vamos ver essas mulheres se articulando pela primeira vez para lutar por um espaço para mulheres na arena pública.
Então, a gente geralmente vai pensar que essa articulação ela se dá basicamente pela conquista, pela luta e subsequente conquista de direitos políticos. E por isso a gente fala tanto do voto feminino, não é verdade? Da importância da conquista do voto feminino. Não é o único direito que é, digamos assim, questionado e conquistado, mas ele acaba sendo muito representativo porque o voto, ele significa, ele tem um peso muito grande nas nossas relações políticas e nas nossas atuações públicas. E essa primeira geração da qual a Jerônima participa, ela vai ser justamente a geração que consegue articular essas demandas e fortalecê-las no espaço público. Então, a gente tem um momento muito importante de uma transição. Claro, e aqui a gente está falando sempre de mulheres que participavam de uma classe social mais privilegiada, eram mulheres ricas, eram mulheres educadas, e que podiam pensar em, digamos assim, questionar por que elas estavam relegadas a um espaço doméstico. Né? A gente precisa fazer um recorte de gênero e a gente precisa fazer um recorte de classe, mas também de raça, de perceber que esse movimento ele é bastante importante, mas ele globalmente acaba sendo um pouco limitado. A gente vai falar, por exemplo, de, mulheres não podiam trabalhar. Eu sempre digo para as minhas alunas, a gente tem que se questionar quais mulheres não podiam trabalhar, porque mulheres negras no Brasil sempre estiveram inseridas forçosamente, exatamente, no mercado de trabalho. Mas eu não acho que isso também era um trabalho, né, doutora? A ama de leite também era um trabalho. Exatamente. A ama de leite também era um trabalho, ela tinha só aquela ocupação, né, de amamentar. Exatamente. E não era paga, né, também por isso. Então, é claro que todas essas mulheres, elas têm um papel muito importante, inclusive na constituição do que a gente entende como cidadania e como democracia no Brasil, mas é um movimento inicialmente um pouco restrito, e essa é uma crítica inicial que tem sido, uma crítica recente que tem sido feita a esses movimentos, sem tirar necessariamente da importância histórica que eles tiveram, mas conseguindo contextualizar elas socialmente no Brasil. Sim, e é interessante a personalidade de Jerônima Mesquita, que ela ainda, né, embora a classe social elevada, como a senhora fala, ela casou-se, tinha uma estrutura familiar, digamos assim, até para outras invejável, não é? Mas ela tinha uma inquietude dentro dela de participar de atividades sociais, então ela entra né, eu acho que talvez tenha sido a pioneira também, que entra na Cruz Vermelha, quase mocinha ainda, né? E depois ela traz a Cruz Vermelha para o Brasil, quer dizer, ela funda hospitais, maternidades. Então, ela não era apenas aquela ricaça nos showzinhos beneficentes, essas coisas aí. Ela metia a mão na massa, né? Ela ia construir para as classes menos favorecidas. Ela adorava, né, estar na Cruz Vermelha para atender as pessoas que precisavam. É uma característica muito interessante, porque nós vamos olhar a data daquele período, muitas mulheres não teriam coragem ainda hoje de fazer o que ela fez. Não é? Não, sem dúvida, e é justamente por isso, Elizabeth, que eu digo que eu acho cada vez mais importante a gente contextualizar o lugar social dessas mulheres, porque é inclusive um lugar que permite que elas tenham essa atuação, mas isso de maneira alguma diminui da coragem que elas tiveram em enfrentar uma série de situações que eram bastante restritivas e discriminatórias, e inclusive da coragem de ousar sonhar com uma vida diferente, não apenas para elas, mas para muitas outras pessoas, e eu acho que isso está muito presente na bibliografia de todas essas mulheres, da Jerônima Mesquita, da Berta Lutz e de tantas outras feministas dessa primeira fase do feminismo no Brasil. E também muitas pessoas assim, por que deram exatamente por causa dela tão pouco, tem gente que acha assim, né, para comemorar no dia 30 de abril, Dia Nacional da Mulher. Só que as atitudes dela naquele período, que agora já completam 40 anos, né, foi através de todas as atitudes dela que surge a Lei 6.791, né, de 9 de junho de 1980. Então, tem algumas pessoas que não entendem também o aspecto dessa lei, por que homenageá-la com uma lei, não é? Como a senhora que é a doutora em História, é justa a homenagem,
Porque algumas pessoas criticam um pouquinho de ciúminho, quem sabe, não é? Ou de Eu acho desconhecimento. que é mais eu acho que é um pouco de desconhecimento, e eu acho que ainda a gente percebe muito uma desvalorização de pautas feministas. Ainda que o movimento tenha ganhado muita força no Brasil nos últimos anos, eu acredito que a gente ainda lida com uma resistência muito grande para questões que envolvem direitos das mulheres. É muito curiosa a data, tu mencionaste que em 1980, claro, em julho de 1980 essa lei é aprovada, e nós estamos chegando no aniversário de 40 anos. E Certo. o final da década de 70 e o início da década de 80, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, é um movimento é um momento de avaliação e de fortalecimento desses movimentos feministas. Então a gente vai falar do Dia Nacional da Mulher, o que eu acho que é uma data bastante apagada, mas bastante importante, e talvez 2020 seja um ano para a gente fazer um esforço de resgatar essa data e pensar na significância dela para o contexto brasileiro, para as mulheres brasileiras, para a democracia brasileira. Mas é curioso porque essa data é criada 5 anos depois do Dia Internacional da Mulher, quando a ONU, a Organização das Nações Unidas, decide em 1975, então, que o dia 8 de março vai ser o Dia Internacional das Mulheres e passa a incentivar comemorações anuais dessa data. Eu acho muito interessante porque a gente acaba privilegiando bastante a data internacional, o que eu acho que tem as suas vantagens. É interessante a gente ter um dia internacional de mobilização, porque muitos dos problemas que as mulheres brasileiras enfrentam são compartilhados por mulheres no mundo inteiro. Mas eu acho que a gente acaba desperdiçando uma outra data importante, que é a data do dia 30 de abril, que podia entrar numa agenda para o fortalecimento dessas discussões públicas de maneira mais ampla, para além dos círculos feministas. É óbvio que mulheres feministas que militam, que pesquisam, que ensinam sobre o feminismo já estão cientes e nós comemoramos essas datas, mas ela acaba ficando muito restrita ao interior dessas vertentes e dessas discussões. Seria interessante aproveitar que ela é efetivamente uma data nacional para ser mais um momento de discussão da situação da mulher brasileira, Sim. política, social, cultural e economicamente. Sim. E, além do que, a partir dela, como você disse, com algumas outras ilustres daquele período, foi quando elas criaram o Conselho Nacional do Direito da Mulher. Né? Em governos anteriores, que mais abertos, digamos assim, né, nós estávamos tendo aí o Conselho Estadual da Condição Feminina, tínhamos os conselhos municipais, enfim, que estavam bastante ativos até pouco tempo. Atualmente está um pouco assim, devagar, não se tem muita notícia, não é? Não está havendo como é assim, muitas reuniões, muitos debates, né? O pessoal está meio assim paradinho um pouco, não é? Então, mas que é um fato muito interessante. Desde aquela época, elas criarem, né, se juntarem para criar um conselho, gente, um conselho nacional. Quer dizer, é algo muito arrojado, muito corajoso e de grande utilidade pública política que elas pensaram em todas. Quer dizer, a regimentação das mulheres, uma forma de conselho, quando houvesse qualquer problema, esse conselho decidiria num consenso, não é? O que é mais que a senhora percebe como uma historiadora, né? Nesse valor do Conselho Nacional de Condição Feminina, né? Que é o Conselho Nacional das Mulheres, né? É muito interessante, Elizabeth, porque a gente geralmente vai pensar, e é uma pergunta que muitas pessoas se fazem e que ativistas feministas encontram, são confrontadas com essa pergunta muitas vezes, que é: por que falar de mulheres e não falar de cidadãos de maneira geral ou de seres humanos? E eu acho que a questão do Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres atua justamente nesse sentido de perceber que, ainda que a gente possa pensar em dinâmicas de igualdade, talvez faça mais sentido pensar em dinâmicas de equidade. E a diferença da igualdade para a equidade passa justamente por perceber que nós somos diferentes e as nossas diferenças particularizam os desafios sociais, políticos e econômicos que nós enfrentamos. E que daí essas particularidades e esses desafios que são diferentes merecem um olhar e uma atenção especial para que a gente consiga adquirir algum grau, digamos assim, de efetivação de cidadania, dos direitos de cidadania, que é melhor, que é mais ampla, que é mais justa e que é mais presente. Então, é um movimento de fato muito importante da criação, e eu acho que tu traz um ponto importante, que é:
É claro que nós respondemos, e essas instituições elas acabam respondendo a contextos políticos mais amplos, então a gente está num momento um pouco delicado, não só para a pauta feminista, mas para a pauta da igualdade racial, por exemplo, e para várias outras questões sociais no Brasil, mas é muito importante, assim, e é importante, inclusive, a gente pensar na história e nessas heranças políticas que nós recebemos para continuar fortalecendo elas e conseguindo, de alguma forma, aprofundar essa intenção original de todas essas ativistas. É interessante, fiquei muito feliz que a senhora coloca a palavra equidade, que é também muito que nós colocamos no nosso trabalho em termos de, entre aspas, né, entre aspinhas a gente vai, brigas, né? Ninguém está saindo aqui com um tacape para bater na cabeça de alguém, certo? Mas eu digo assim, essas nossas brigas, né, como eu digo, mas é interessante que quando nós começamos com o Espaço Mulher, chamou tanta atenção de sindicalismos internacionais que veio alguém dentro de um local que eu não vou citar aonde, né? E ali eles queriam saber qual seria a pauta que nós faríamos que incentivasse as mulheres no sindicalismo naquela época. Inclusive, eu tenho testemunhas vivas ainda desse assunto. E acontece o seguinte, eles diziam, como você pode colaborar? Poxa, imagina, eu começando alguma coisa sem ajuda de ninguém, como é que eu colaborar numa articulação internacional? Então, o que ele dizia assim, que ainda doutor, ainda é uma parte, tá? Mas é uma exemplificação. Quando as reuniões de sindicato normalmente são à noite, vamos pensar nas mulheres, tá? A senhora vai pensar nas mulheres, da trabalhadora lá, tá? Eles marcam em restaurantes, locais que normalmente os homens vão e bebem, certo? Bom, então é feita a reunião e são decididas a maior parte das pautas que os homens normalmente resolvem em suas reuniões externas, quase sempre com o jantar de amigos. Bom, como que a mulher tem que voltar para casa, cuidar da casa, cozinhar, lavar, passar, e tem mais ou menos isso, tem os filhos, tem que tirar na creche, e etc. E foi o que eu argumentei para ele, mas elas não têm condições de fazer uma reunião à noite. Nós já tem 3 tarefas praticamente obrigatórias, né, que muitas não atribuídas aos homens. Aí ele disse assim, mas é neste local que estão tomadas as decisões? Depois aí que está aí o equívoco do meu modo de entender a minha modéstia, né? Porque se eles podem até fazer as pautas lá, achar e tal, mas tem que consultá-las no outro dia de manhã, que é o momento que elas poderiam, né? Então eu respeito, a equidade está mais ou menos inserido dentro disso, né? Que a senhora poderia explicar melhor. Quer dizer, aí vieram comentar que nós não participávamos. Então, eu fiz uma pesquisa com as moças e a queixa era toda a mesma. E quando chegava de manhã, eles já estavam com todas as decisões tomadas. E elas não foram incluídas nas perguntas, nas possibilidades, não é? Eu não vou dizer que atualmente está assim, mas qual a sua opinião do ponto de vista da equidade, para as pessoas entenderem melhor, né, essa situação? Quer dizer, está decidido por uma categoria que, às vezes, muitas vezes, a maioria são mulheres, inclusive, né? Mas tem um sindicato, às vezes, as presidências e as diretorias são mais masculinas. E aí, doutor? É muito complicado, Elizabeth, porque a gente sequer consegue falar de equidade se a gente não vai criar espaços institucionais que permitam a presença e o exercício, digamos assim, de práticas ou de dinâmicas de poder que são parelhas e compartilhadas igualmente. A questão doméstica que você traz, ela é um problema clássico, secular, e ela continua sendo um desafio muito grande, porque nós continuamos associando as tarefas domésticas com as mulheres. Quando homens são pais também, eles também habitam os mesmos espaços domésticos que nós habitamos, mas a gente continua perpetuando a ideia de que a responsabilidade dessas tarefas é das mulheres e que, de alguma maneira, nós temos que arcar com esse 3º turno de trabalho, quando não com o 4º turno de trabalho, não é verdade? Então é muito chocante ouvir que essas coisas permanecem. A gente sabe que elas permanecem, claro, mas eu acho sempre chocante relatos de que ainda existem pessoas que insistem
nessa categorização, justamente por isso. E não é uma questão apenas de querer que as mulheres participem, né? É uma questão de mostrar e de efetivar. Porque se esses homens eles são lideranças, isso significa que eles têm o poder de alterar quando, como e onde essas reuniões acontecem. Se eles não estão fazendo isso, me parece que não é um comprometimento efetivo. É só um comprometimento mais, digamos assim, talvez público, porque agora se fala dessas questões, é interessante incluir as mulheres, etc. e tal, mas não traduz em ações que efetivamente permitam alterar. E a outra questão é, como assim consultar a mulher depois para ver se ela concordou com isso? O processo de decisão, ele mesmo é importante. Se ele vai ser um processo equitativo, as mulheres têm que estar participando diretamente deles, e não de maneira mediada e posterior à formação, digamos assim, das propostas. Isso. Muito interessante, porque a senhora está dando uma resposta de algo que eu tive que enfrentar há 25, 30 anos antes, né? E que, infelizmente, como a senhora pondera, ainda continua, não é? Essa dificuldade das mulheres de participarem de decisões, né? Tomada de decisões, e de realmente ter os cargos não apenas figurativos, né? Porque dá o cargo, mas ela não vai ter a condição de exercer o cargo porque ela está excluída no horário, digamos, ou na modalidade da reunião. Muito, muito positivo o que a senhora falou. Muito bem. Agora vamos lá, voltando um pouco à sua formação. A senhora disse que tem uma especialização, deixe-me ver, das pesquisas de teorias femininas, né? E poderia informar para nós, que somos leigas, o que quer dizer essa sua especialização de pesquisa em teorias femininas? Uma parte da minha pesquisa, do que eu me dedico a estudar, a lecionar e a escrever sobre, são o que nós chamamos de teorias políticas feministas, que são teorias que admitem como, digamos assim, um elemento essencial para a configuração das nossas sociedades, a variável de gênero. Ou seja, teorias feministas vão pensar na particularidade da situação das mulheres, e daí, claro, nós podemos interseccionar a questão do gênero com a questão de classe, com a questão de raça, com a questão, enfim, diversas outras variáveis que configuram as diferenças entre mulheres. Mas teorias feministas se ocupam disso, de pensar, afinal de contas, por que existe uma desigualdade de gênero na nossa sociedade? Como essa desigualdade se configura? Ela muda ao longo do tempo? Nós conseguimos vencer essa desigualdade? Quais são as estratégias que nós conseguimos desenhar para vencer essa desigualdade política, para vencer essa desigualdade econômica, para vencer essa desigualdade cultural? Então, é um pouco disso que teorias feministas fazem. São teorias de sociologia e de política, como todas as outras, mas elas têm um enfoque, um cuidado especial em pensar a situação da mulher como sendo bastante fundamental na configuração das sociedades contemporâneas. Historicamente, pelas suas pesquisas, quais são os dois ou três movimentos de mulheres que, desde o passado, ainda vêm beneficiando as mulheres contemporâneas, vamos dizer assim, tá? Um exemplo que eu não sei quanto tempo ainda tem é a Marcha Mundial das Mulheres, que é um trabalho extraordinário, não é? Então, é interessante que tem um grupo delas que ficam ensaiando toques em tambores, não é? E tudo que for de instrumento, né? E depois elas se apresentam, é muito lindo. É uma forma, né, de mostrar também ali que elas estão, a harmonia musical, né? Então, eu gostaria, assim, que a senhora contasse para nós o que a senhora aprende, o que nos surpreende, o que a senhora nos ensina, a gente quer aprender isso aí. Então... Claro, Elizabeth. Eu tenho pensado muito sobre isso, e uma das coisas que eu acho que é um desenvolvimento bastante positivo dos últimos anos é a popularização dos movimentos feministas, em alguma medida. E eu acho que isso se dá, sobretudo, por causa do poder das redes sociais. A gente vai ter muita gente criticando o ativismo social via redes sociais, e eu acho que é uma crítica um tanto quanto equivocada, porque me parece que muitas das articulações dos movimentos e das visibilizações que nós tivemos nos últimos anos, e, digamos assim, da popularização da discussão, seja ela discussão
do feminismo voltado para questões econômicas e de equidade no trabalho, do feminismo negro, do feminismo trans, do feminismo LGBTQ. Elas são discussões que ganham tração e que ganham mais aderência porque elas conseguem ser traduzidas dentro das redes sociais. Então, parece que muitas vezes eu acho que a gente dispensa muito rapidamente, por exemplo, algumas articulações e alguns tipos de ativismo, como as hashtags a respeito de abuso sexual, de violência doméstica, de discriminação em ambientes formais de trabalho, porque parece, a gente tem uma impressão que elas ficam apenas na internet, sem se dar conta que a gente não vive num mundo onde a internet é separado da nossa vida cotidiana. Nosso mundo ele é cada vez mais mediado por redes sociais. E o que acontece em redes sociais tem uma importância muito grande, digamos assim, para a nossa vida offline. E eu acho que esse movimento de diversas ativistas que são diferentes e que têm interesses diferentes e que participam de grupos diferentes, mas que passaram a utilizar as redes sociais como uma ferramenta, ele é muito poderoso, porque ele trouxe para a discussão dos direitos das mulheres e para a discussão do feminismo, mulheres que antes sequer conheciam o que estava acontecendo. E essas mulheres, elas estão em faixas etárias e elas estão em classes sociais, em regiões geográficas muito diferentes umas das outras, mas conseguem se conectar e conseguem evoluir na discussão e evoluir a própria discussão por causa de uma ferramenta que é muito poderosa, que a gente chama de redes sociais. Então, eu fico sempre um pouco constrangida de, digamos assim, destacar um ou outro movimento com medo de ser injusta e de esquecer pessoas que estão fazendo trabalhos maravilhosos. Mas indígenas, quilombolas, tem. Exatamente, mas eu acho interessante perceber. Mas eu acho interessante perceber como todas elas estão, de fato, se apropriando dessas ferramentas das redes sociais e da internet para potencializar o seu trabalho. E eu acho que isso sim tem acontecido. E a gente tem visto a discussão do feminismo e dos direitos das mulheres ser muito mais potente por causa dessas mulheres e por causa do uso estratégico dessas ferramentas por ativistas de diversas correntes. Ontem ainda, dialogando também com o professor doutor, com uma grande especialização em psicologia, comportamento humano, nós estávamos comentando assim a dificuldade que a gente vê em algumas áreas de atendimento, especificamente a mulheres, que são pessoas que nunca foram, por exemplo, uma favela, um cortiço, não tem noção do que é a violência daqueles grupos, né? A realidade que aquelas mulheres vivem, as crianças, né? Até os próprios homens, que a situação deles também não é fácil naqueles ambientes, né? A juventude que passa assim, sabe, 2, 3 horas dentro de um ônibus para estudar, trabalhar e depois voltar, né? E estudam na condução porque não vai ter tempo para estudar. Então, isso, nós temos aí uns 50% de Brasil distribuído nesse país inteiro, né, onde muitos até conseguem chegar em primeiro lugar no Enem, não sei o que, fica todo mundo comentando, né? Mas, o que acontece? Eu perguntei a ele, existe a possibilidade, né, se assim as faculdades faziam um esforço para que os alunos fossem até esses nichos para conhecer a realidade dos brasileiros, né? E a gente vê, doutora, que às vezes até na advocacia, na medicina, não é uma dificuldade apenas assim de lidar com LGBT+, como a senhora está falando, né? Que muitos são despreparados para lidar com eles, mas também com as pessoas mais simples, né? Que vai chegar lá, vai dizer o quê? Já chega, né, mal trajado porque não vai ter a roupa indicada, talvez não vai ter toda a vivência das palavras. Mas é um trabalhador, é uma trabalhadora, né? Nós estamos falando do trabalho da mulher, quer dizer, até hoje a empregada doméstica é quase que um trabalho escravo, né? Então, a gente percebe assim, ele diz assim, aí a academia falha, sabe, que chegou a me chocar quando ele, né? Porque realmente nós não fazemos dos nossos acadêmicos serem cidadãos, de viver esse momento. E aqui é só como historiadora, né? Eu até faço esse à parte para colocar também, não sei se a senhora quer fazer alguma visão sua nesses dias atuais, né?
nós estamos ainda agora mais difícil. Nesse confinamento, quem mais está sofrendo é a classe baixa. Como que esse povo vai retornar agora? Em muitos lugares está faltando alimentos. Quer dizer, imagine a situação histórica que a gente está vivendo. E ali tem crianças, não é só os idosos, né? Não é só tem os deficientes, como a gente está comentando, né? E a carga toda para cima de quem vai de cuidar tudo isso? Das mulheres de novo, né? Então, qual assim a sua opinião? O mundo acadêmico teria que ter mais vivência, pelo menos debater mais a situação das mulheres, as condições, as leis, se está aplicado ou não, tem assistência social ou não, também é uma forma, né, de fazer justiça. Claro que sim, Elizabeth. Eu tenho uma certa dificuldade de falar em termos muito gerais, sobretudo no Brasil, porque o Brasil é um país extremamente diverso. O Brasil é diverso regionalmente, ele é diverso economicamente, ele é diverso étnica e religiosamente. Então, eu tenho uma dificuldade, por exemplo, de dizer que as universidades não discutem essas questões, ou as universidades não preparam os alunos, ou por que eu falo isso? Porque nós temos muitos tipos de universidade no Brasil. Tem a realidade de algumas universidades federais, das grandes capitais, que é extremamente diferente da realidade das universidades federais do interior do Brasil, que é diferente da realidade das universidades privadas de elite, ou, por exemplo, no meu caso, eu atuo numa universidade comunitária. Na minha experiência da academia, da universidade, com os meus alunos, essa vivência ela não falta, porque muitos dos nossos alunos são alunos que são trabalhadores e que estudam à noite e que conhecem a realidade do Brasil, que não é uma realidade da elite brasileira. E a universidade, por ser uma universidade comunitária, ela está necessariamente inserida e dialogando constantemente com a nossa comunidade. Então, talvez a crítica que o professor tenha feito valha para algumas universidades, mas eu não vou aceitar ela para toda a universidade ou para todo o ambiente acadêmico, porque essa não traduz sequer a minha realidade, a minha experiência, no sentido de que as melhores discussões que eu tenho sobre questões de desigualdade, de política social brasileira, de política econômica e das dificuldades que uma parcela significativa da população brasileira enfrenta, eu tenho com as minhas alunas e com os meus alunos, porque eles conhecem muito bem essa realidade. Então, eu acho importante, claro, eu acho muito importante que mais universidades façam isso. Eu só acho que a gente não pode generalizar de maneira tão ampla dizendo que ninguém faz isso, porque eu conheço muita gente que está fazendo seriamente essas questões. Eu achei muito interessante. Tivemos até há pouco tempo também um contato com um grupo de universidade que estão criando, sim, movimentos já para idosos, né, pessoas mais excluídas. Mas é importante o que a senhora falou, porque a senhora está dizendo assim, a universidade que a senhora trabalha já está inserida numa defesa, numa dedicação a esse que está excluído, né? Eu acho que o mais importante da minha pergunta é mostrar que as universidades já estão focadas nesse tipo de população, desse tipo de alunos, né? E futuros cidadãos que vão estar aí concorrendo a cargos, né, em concursos, normalmente, como qualquer outro cidadão, já vão estar inseridos. Eu acho que o mais importante foi essa sua resposta, essa conscientização também, tá? Agora, nós já estamos quase encerrando, mas eu li no seu currículo, sou muito curiosa, que a senhora faz parte do movimento Eles por Elas e está dentro da universidade. Eu não sei quais das universidades, que a senhora já pertence a 2 ou 3, mas pode contar para nós como que é esse movimento, como é essa comissão, esse comitê que a senhora participa? A Universidade La Salle, desde 2017, foi convidada a participar do comitê regional do programa Eles por Elas das Nações Unidas. E esse programa ele visa incentivar dinâmicas de igualdade, de equidade de gênero em instituições. Então, no governo, em empresas, em universidades. E esse comitê, ele é o primeiro comitê regional. Antes só existiam comitês nacionais, então existe um comitê nacional das Nações Unidas para o programa Eles por Elas no Brasil, que está localizado em Brasília. E nós fomos o primeiro comitê regional no Rio Grande do Sul.
E ele é um comitê bastante misto e bastante diverso, então não são apenas universidades, a Unilassalle é uma das instituições que participa, mas nós temos empresas multinacionais, empresas locais, empresas de comunicação, jornais, revistas, televisões, canais de televisão, times de futebol, enfim, unidades de governo. Ele é bastante diverso e a ideia é que esse comitê organize eventos, organize e estimule que instituições pensem melhor e ajam de maneira a promover a igualdade de gênero entre os seus quadros de funcionários. Por que isso? Porque se parte da perspectiva, como a gente já discutiu hoje mesmo, que nós precisamos não apenas que a diversidade, digamos assim, de gênero, ela é benéfica para instituições, mas que ela é essencial, porque instituições nunca conseguirão ser justas se elas não forem diversas, simplesmente porque elas não vão conseguir contemplar ou sequer discutir a necessidade que grupos específicos enfrentam nas nossas sociedades e nessas instituições em particular. Então, esse programa do qual a Universidade La Salle participa, e é por aí, eu represento a Universidade La Salle nesse comitê, ele tem essa intenção. E é o trabalho que nós temos feito na Universidade La Salle, de ter quadros cada vez mais, digamos assim, pares em termos de igualdade de gênero e de promover, digamos assim, a inclusão de mulheres em espaços de liderança e de decisão. Nós já estamos assim quase encerrando-se também do seu tempo aí, mas fechando com a nossa homenageada, né, que na verdade foi assim, a nossa antecessora que a gente mais admira, porque realmente não é porque tem uma classe social elevada que favoreceu a ela, não é que ela foi raçuda mesmo, né, até abriu mão de algumas coisas familiares, enfim, não é? E foi, imagine, jovenzinha, largou toda a infraestrutura e foi viver junto, né, com a comunidade da Cruz Vermelha, porque era o sonho dela atender todas essas pessoas que lá dependiam. Então, eu acho que Jerônima Mesquita, para mim, tá, como brasileira, ela realmente mereceu essa lei, não é? Ela representa realmente todas as lutas nossas femininas, independente de classe social, não é? É muito mais difícil regimentar uma classe alta, classe média alta, do que as demais outras classes sociais, né? E ela conseguiu esse mundo, porque ela vivia aí, não é? Agora, é interessante que tem dois movimentos que eu acho que gostaria que a senhora referenciasse, né? A sua opinião, porque ela foi a introdutora do movimento Os Bandeirantes, né? E a importância das bandeirantes na vida das meninas, das adolescentes, né? Você já teve a oportunidade de conviver nesses locais, é uma coisa impressionante, elas são cidadãs mesmo, né? São engajadas desde cedo, aprendem quase todas as áreas, inclusive da convivência em condições inóspitas, não é? E o Conselho Nacional das Mulheres, que a gente não deveria de abrir mão e continuar, né, nos conselhos estaduais e municipais, fortalecendo isso, no meu modo de entender. Agora, eu considero os dois mais importantes desafios que ela enfrentou e que nos servem até hoje. Agora, qual a sua opinião, assim, para a nossa homenageada? Eu gosto dos exemplos que tu traz, Elizabeth, porque me parece que eles focam em duas áreas que sempre foram e continuam sendo essenciais para nós pensarmos a emancipação feminina, que é a questão da educação das mulheres e a questão da participação política. Me parece que a preocupação da Jerônima Mesquita estava bem traduzida nesses aspectos, e são aspectos que a gente tem que continuar se preocupando. Acesso à educação, capacidade de desenvolvimento intelectual e profissional de mulheres, e a participação política. E nesse sentido, eu acho que ela foi bastante, digamos assim, iluminada na dedicação dela para esses dois tópicos. Eu convivi com o movimento Bandeirantes quando minha, né, filha era bem pequenina, que eu já levava, né? Era muito engraçadinha lá nas campanhas, né, que elas pedem dinheirinho para os projetos e tal. Uhum.
e também o meu filho, que também foi escoteirinho, entende? Então, eu sou muito fã, eles estão comemorando uma data festiva muito importante esse ano também. Uhum. E aqui o nosso abraço, né, para as coordenadoras nacionais e regionais, porque o que essas crianças aprendem ali politicamente não tem preço no que pague, não tem escola, não tem nada, não tem faculdade, que realmente eles aprendem a viver em comunidade, respeitar uns os outros, né, a disciplina, e aquelas coordenadoras, os coordenadores aqui, nossos parabéns, vamos lá, né, que é um movimento que encanta, né, e que a gente gostaria, assim, que as pessoas entendessem. A Cruz Vermelha, que deriva também do esforço dela. Gente, agora, nesse momento, quanto que a Cruz Vermelha está ajudando tudo, não é, doutora? Precisando do nosso apoio, inclusive com doações, porque eles entram em áreas inóspitas e vão lá e atendem, não é? Com muita presteza, com muito amor humanitário mesmo, não é? Bom, a gente está encerrando, não sei o que a senhora gostaria de concluir mais, não é? Enfim, a Constituição de 88 também é para nós, né? Sem dúvida. As, os direitos e as obrigações que estão ali, não é? Que determina o que é crime, não é crime, quando a gente faz alguma coisa contra os direitos humanos de alguém, não é? Tanto para homens quanto para mulheres. A Constituição de 88 não exclui ninguém. Eu acho que é um fato que também não está sendo muito debatido, não sei qual a sua opinião, mas a gente podia estar encerrando mais ou menos com essa visão, talvez, já que estamos olhando a mulher moderna, né, digamos assim, a mulher do século XXI, e essa discussão de direitos, mas quais estão as nossas obrigações também na Constituição. É ou não é? É uma Constituição que completou 30 anos recentemente e que não por acaso se chama de Constituição Cidadã, né, Elizabeth? Eu gosto bastante desses momentos. Eu acho que essas datas, a gente começou a nossa conversa falando sobre isso, sobre a importância dessas datas, desses marcadores. E eu acho que nós precisamos cultivar esses momentos como momentos de reflexão histórica, para pensar o significado, para voltar para o momento da Constituinte, para o momento da redemocratização e lembrar da luta que foi feita para que nós conseguíssemos chegar nesse documento, que talvez não seja perfeito, mas ele é um documento importantíssimo para a gente pensar a democracia brasileira. Então, sim, recuperar sempre esse documento, não esquecer de muitas das coisas que estão escritas ali e refletir, não apenas individualmente, mas coletivamente, a respeito do significado da nossa Constituição. Exatamente, né? É muito bom que a gente comece a estudar tudo, porque tem algumas pessoas que se distraem, né? Acabam fazendo discriminação por algumas coisinhas que às vezes não deve ser feita, não é? Aí procedência nacional, a condição econômica, não é, gente? E às vezes a gente esquece de olhar a Constituição, que a gente pode se basear para isso, para a sua própria defesa, mas também para a gente não fazer as coisas que daqui a pouco pode estar sendo condenada, porque é para todos, né? Os direitos e deveres ali estão para todos, né? Então eu agradeço muito, eu lhe elogio muito, eu sabe, estou muito encantada a ver a senhora tão jovem, né? Me disseram que eu ia ficar mesmo encantada. Eu vou né, todas as indicações que viessem, assim, você não vai acreditar. Ela é bem jovem, é uma professora doutora de formação internacional e ela é firme nas brigas em relação aos direitos das mulheres e achei, estou muito encantada. Que bom que a gente já pode ver essa juventude, assim, né? Eu gosto muito de ver as pessoas jovens. Às vezes eu vejo no movimento militar, né? A gente vê as mulheres. Eu tenho filmes que as mulheres são as primeiras pilotas do Brasil, eu fico olhando várias vezes, porque eu fico assim, como que elas já conseguem pilotar um avião desta forma, né? Então, quando eu tenho essa oportunidade, eu me encanto muito, porque eu estou desde a juventude, né, vindo trazendo assim, essa coisinha que fica lá, não, vamos nos juntar, vamos fazer, né? E aí está o Espaço Mulher também comemorando todo o seu tempo, né, com pioneirismo de entrar a primeira imagem, primeiro som, primeira imagem do primeiro portal, as primeiras marcas, quer dizer, tudo isso são marcos também, né, que a gente está trazendo junto com vocês.
E até agora a gente estava com o pessoal mais ou menos contemporâneo agora, nós precisamos de vocês jovens. Né? Então, deixo meu parabéns a toda teu pessoal, teus alunas. Você vai ter toda a condição de mostrar a elas, né? E até debater com elas também do nossa modéstia de trabalho. Estamos à disposição. Se a senhora quiser falar de algumas palestras, livros que a senhora queira também divulgar, fique à vontade, viu? Para a gente encerrar, tá bom? Na verdade, eu só queria agradecer o convite, Elizabeth, foi um prazer estar contigo hoje, essa conversa foi muito bacana, e te parabenizar pelo teu trabalho e te desejar muito sucesso sempre. E aí nós temos que agradecer a doutora Mônica, então, que foi a quem nos aproximou. A Mônica é incrível, eu não economizo elogios para a Mônica, ela é minha colega desde a graduação, então, assim, se ela me diz para fazer alguma coisa, eu obedeço, porque eu acho a Mônica ó concurso, assim, não dá, ela é uma pessoa espetacular. Distância, dadas e conselhos, e sempre, né, naquela situação dela, assim, meio protetora. Então, um grande beijo para ela também, por ter nos apresentado. Mulheres, espero que vocês tenham apreciado bastante. Aí, né, conhecer mais a luta de uma mulher brasileira no mundo universitário, ela está lá fazendo parte dos estudos históricos, das políticas, né, vendo, já trabalhando com homens hoje, não é, quer dizer, dentro de um contexto das Nações Unidas. Então, para mim, é muito emocionante e gratificante, né, ter a oportunidade de entrevistar uma jovem e trazer para vocês esse mundo jovem, e que sigam, né, que as moças olhem para você, se inspirem, não é? Que as mulheres mais antigas como eu olhem para vocês assim, não, vamos trabalhar com as jovens. Muito obrigada, viu, minha querida? Foi uma honra. Gente, eu que agradeço, querida, Elizabeth. Gente querida, assim nós estamos encerrando, não é? Pedindo que vocês façam uma comemoração no dia 30 de abril, vamos homenagear as antepassadas de vocês, as pioneiras, não é? E vamos comemorar, sim, dia 30 de abril, com o Dia Nacional da Mulher, o nosso dia, tá? Um grande beijo no coração a todas, até a próxima edição da TV Jornal da Mulher Brasileira.